Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês de casa. Muito prazer, nós estamos aqui hoje reunidos num dia muito especial com um convidado de honra para a gente aqui num tema tão importante. Eu vou passar a palavra rapidamente para o Luiz apresentar esse convidado para vocês que estão aí em casa nos assistindo e depois nós vamos fazer um bate-papo muito importante, pessoal. Boa noite. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Dr. Rubens Weinstein, nosso médico excelente de São Paulo, formado pela USP, que iniciou sua especialização em neurologia infantil na Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas em São Paulo em 1980, concluindo em 82. Em 83, fez um aprimoramento em líquido cefalorraquidiano pelo Laboratório Central da USP. Em 84, iniciou sua carreira como docente, como auxiliar de ensino na Faculdade de Medicina do ABC, tendo ingressado e concluído seu mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo. Seu doutorado foi em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Promovido a professor assistente da disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC e, desde 2004, implantou e é coordenador do Programa de Residência Médica de Neurologia Infantil no ABC. Em 2012, passou a integrar a diretoria da Sociedade Brasileira de Neurologia, ocupando a presidência no biênio de 2016-2017. E é orientador permanentemente do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina do ABC. Muito bom. Olha, impressionante, professor. É um currículo extenso, né? E realmente queria muito agradecer ao senhor a sua presença aqui com a gente aqui em Extrema hoje. Realmente é uma honra o senhor estar aqui podendo abordar, falar sobre o autismo, que é uma causa tão importante. Eu, como cidadão extremense, como médico, e sempre me preocupando tanto com os assuntos da cidade, das famílias, as preocupações que estão aí hoje na nossa sociedade extremense, para mim é um prazer, uma honra ter o senhor aqui hoje. Queria agradecer muito, de coração, a sua presença e queria que o senhor pudesse dar as boas noites aí às pessoas que estão nos assistindo em casa. Contar um pouquinho, né? O Luiz já deu um currículo extenso, mas contar um pouquinho da sua história, do seu envolvimento com o trabalho, com a questão do autismo. É um pouquinho do senhor para a gente te conhecer um pouco melhor, professor. Muito obrigado. Bom, olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço ter a oportunidade de estar falando sobre esse tema. Gosto muito, estudo muito, né? E tenho algumas pesquisas dentro da Faculdade de Medicina em relação ao transtorno do espectro autista, né? O autismo. E eu começo já lá logo que eu termino a especialização, eu vou trabalhar na PAI de São Paulo. E da PAI eu nunca saí até hoje. Hoje nós temos um trabalho grande com a PAI de Santo André, onde fica a Faculdade de Medicina. E estamos com um projeto da implantação da Casa do Autista lá na unidade da APAI de Santo André, para trabalhar especificamente com esse quadro. Então, na verdade, eu migrei, né, na subespecialidade para os chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento vai envolver as deficiências intelectuais, o autismo, os problemas de aprendizagem. Então, essa foi a área que eu me dediquei mais, fiz as pesquisas, o doutorado, enfim, né? Tudo baseado aí nessa parte. Então, é um assunto que eu gosto demais, que eu estudo e que eu vou ver se eu consigo contribuir com alguma coisa aqui. Não, com certeza. O Luiz contou o currículo, mas, pessoal, eu conheço a história do professor porque eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC e a história dele lá é muito rica. Ele construiu uma vida lá, um legado, né? Por muitos anos ele conseguiu construir ali um serviço especializado de neurologia infantil, que é referência em toda a região de São Paulo, né? Eles atendem com a mais alta qualificação, qualidade, muitos profissionais. E conta pra gente um pouco desse serviço, professor, que o senhor lutou. Quantos alunos passaram pela tua mão? Ah, sim. Na verdade, assim, quando eu fui convidado, né, fui convidado até pelo Dr. Marco Priest, ele acaba me convidando para ir para a faculdade do ABC, ele tinha se formado lá. Então, o professor se formou na USP, em São Paulo, e depois foi para o ABC. Exato. Quando eu terminei a especialização, ele falou, olha, tal... E eu cheguei e fiquei 20 anos sozinho, né? Cheguei em 84, fiquei até 2004,
e atendia tudo. Então, fui montando, na verdade, a gente criou um setor lá dentro de neurologia. Então, quando abriu a residência em 2004, tinha vindo uma profissional, a doutora Roberta, da Santa Casa, tinha terminado a Santa Casa, veio ajudar, e nós iniciamos, então, o projeto da residência médica. Então, a partir dali, nós começamos a formar. Hoje, a gente já tem 40 neuropediatras formados lá pela faculdade, espalhados aí pelo Brasil. Logo mais vai ter uma neuropediatra em Machado, né? Que a gente até estava comentando aqui próximo de Extrema. Então, assim, a ideia é formando... Vamos mandar um abraço para ela. Como é que ela chama? Ellen, doutora Ellen. Doutora Ellen, um abraço. Você que mora em Machado, vai voltar para Machado. Se Deus quiser, quem sabe você trabalha com a gente aqui em Extrema. Muito bem. Então, assim, é um prazer, né? Estar podendo formar as pessoas. Já tem gente espalhada aí. Tem uma grande aluna em Bragança. Estive lá recentemente no evento da faculdade, então gente que a gente pode monitorar. Na Faculdade de Medicina de Bragança, né? Exato. Foi aluna do senhor? Foi aluna. E o senhor veio fazer um congresso, alguma coisa? Eu vim participar do evento da faculdade. Eu vim participar do evento da faculdade. Pessoal, vocês viram, né? Aqui o nível é muito elevado. Esse homem que está aqui, ele tem história nessa área, viu, pessoal? É uma referência hoje, considerado por muitos, é realmente uma referência nacional hoje no tema. Um estudioso, uma pessoa que não só ele estuda, pesquisa, muitas a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre isso, mas presta atenção você que está em casa, que além disso ele é acadêmico, forma pessoas, capacita médicos nessa área tão importante que hoje está tão em alta, né, essa questão aí importante para a nossa sociedade, para a gente poder atender bem as pessoas e as famílias. Viu? E aí, faz uma pergunta para o professor japonês. Vamos lá, hoje estou meio quieto. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente, porque assim, a gente ainda tem muita dúvida sobre esse tema, né? O que é o autismo? E por que o autismo hoje em dia ele é chamado de TEA, né? O transtorno do espectro autista? Olha, é uma pergunta boa, porque, na verdade, na CID, que ainda vigora, né? E aí eu vou dizer assim, infelizmente nós estamos ainda atrasados com a CID-10, com a 10ª edição da classificação internacional, porque ela deveria já estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, mas ainda não foi totalmente implantada. Então, na CID ainda existe a terminologia autismo, mas o manual que fez referência, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, que é da Academia de Psiquiatria Americana, mas na verdade são 62, mais de 60 países que constroem esse manual, ele já, desde 2013, foi chamado de transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque existe uma ampla variedade de indivíduos que se encaixam dentro dos critérios para um transtorno. Então, quando você falava em autismo, você tentava dividir autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, e, na verdade, nessa classificação nova, você tem um guarda-chuva só, que todos os indivíduos que têm características do transtorno, eles acabam se encaixando, por isso que migrou para transtorno do espectro. O espectro é uma palavra que abrange mais indivíduos. Tá certo. Muito bem responde, tá claro, né? Com certeza. Muito bom. Acho que todo mundo em casa entendeu bem. E, professor, uma pergunta, aproveitando. É verdade, estava lendo isso, queria ver com o senhor se isso confere, né? Que a cada 38 crianças que nascem no Brasil, diz que uma é autista, né? E porque a internet circula muita desinformação, né? A respeito se tem cura, se não tem, qual que é a causa do autismo. O que o senhor poderia nos dar de uma informação? Porque isso virou um negócio na internet, é um caldeirão, né? Vem muita informação, a gente não sabe o que é verdade às vezes. Na verdade, assim, tem alguns estudos que mostram na América do Norte, né? Essa incidência é uma incidência do CDC lá da América. Na verdade, aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca 1 para 160. Só que isso aumentou
porque aumentou o número de diagnósticos. Então, hoje, se você pegar um estudo que é bem criterioso, ele vai falar de 0,3% a 7% de indivíduos. Então, ficaria nessa faixa para a gente fazer um cálculo populacional. Certo. Acredito que em torno de 5%. Né? 5% das crianças. É bastante. Então, é bastante. É bastante. É muita gente. É muita né? gente. Mas aí, quando você olha para essa estatística americana, você vê que a principal causa são fatores externos da alimentação, que a alimentação deles é bem complicada, no sentido de corantes, conservantes, enfim, alimentos enlatados, certo. Embutidos. Aquela alimentação ocidental que tem efeito. E aqui, né, a gente tem já vários estudos mostrando isso, né, o que a gente chama dos fatores epigenéticos, quer dizer, não é a genética, é o ambiente interferindo na genética. Tá, entendi. E, professor, a respeito da causa, que se fala muito sobre a causa do autismo. Veja, saiu um estudo agora, recente, em que eles apontam que 97% dos casos são genéticos e que você tem uma herança em torno de 82%, que a gente chama da herança, da probabilidade de você passar essas características para frente. Tá. Por isso que é muito importante a identificação e também os exames genéticos. Hoje eles são fundamentais para fazer prevenção. Interessante. E mais uma, posso perguntar mais? Porque Opa, tá me surgindo eu também aqui. ia perguntar, mas pode Quer ir. perguntar? Quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu queria saber assim, a respeito dos sintomas e os comportamentos que, né, assim, ligados ao autismo, como que o senhor pode orientar sobre isso, referente aos diferentes graus também, assim? Então, você tem aí, essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Isso, Essa Desculpa perguntar essa isso, pergunta é maravilhosa. Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, você tem 2 grupos de critérios hoje. Tá. Né? Alguns critérios são mais fáceis de identificar. Então, crianças, por exemplo, que têm comportamentos diferentes. O que é um comportamento diferente? Anda na ponta do pé, tem uma sensibilidade muito grande para sons. Então, você vê muitas crianças usando o fone de ouvido para evitar lugares com barulho. Tem uma sensibilidade grande na alimentação, comem só um determinado tipo de alimento. Então, essas coisas são muito características e diferentes e fáceis de identificar. Agora, o critério que agora foi revisado ano passado, que é o primeiro critério, é o que está gerando, na minha opinião, confusão, porque entra naquele critério lá do comecinho do autismo, que a criança não gosta muito de olhar no olho, de interagir, não gosta de abraçar, o contato social é diferente. Tá. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque você tem que ter os 2 grupos de critérios. Tá. Porque tem muita gente que não gosta de abraçar, Claro. que não olha no olho. Personalidade. Sim, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles chamaram atenção para isso, que muitos casos acabam sendo rotulados como autistas e, na verdade, não o são. Tá certo. Olha, os pais de casa que estão nos assistindo, procurem sempre, né, professor? Acho que é o melhor caminho, um especialista, né? Porque senão realmente às vezes surgem essas dúvidas. Depois eu acho que uma orientação quanto a isso o senhor poderia deixar para eles que estão em casa, porque muita gente realmente se preocupa, às vezes desconfia e tal, e não sabe nós o que fazer. fizemos, inclusive na faculdade, isso depois eu passo para vocês, nós fizemos um protocolo, que é um questionário, com perguntas bem simples, com respostas sim, não, para qualquer faixa da população, para que a gente possa já fazer uma primeira triagem. Uma triagem. Legal. Então, assim, esse protocolo foi construído no ano passado, e aí eu vou disponibilizar para vocês. Muito, nossa. Muito legal. Já nos ajudou muito, né? Obrigado, professor. Obrigado. Vai, Japa. Doutor, uma dúvida, a gente estava até comentando da parte genética, né, em relação ao transtorno, né? Se uma mãe tem um filho diagnosticado com TEA, existe algum número, alguma porcentagem dela ter um segundo filho e ele também ter esse transtorno? Sim, sim.
Existe sim. Tem que tomar muito cuidado, né, com relação a esse aconselhamento genético. Claro que toda vez que a gente identifica, a gente pergunta muito sobre as famílias, especialmente a família paterna. Entendi. Porque a transmissão pela família paterna ela é maior. E depois existem aí algumas teorias explicando exatamente isso. Então, não é hoje extremamente comum, a hora que você identifica, você vê que tem outros casos de espectro autismo na família. Então, aí você precisa fazer uma orientação genética, porque aí existe um risco aumentado, dependendo dessa análise que você faz, um risco aumentado de ter um segundo filho. Inclusive, nós temos lá 2 ex-alunos da faculdade, né, que tiveram o primeiro filho e, enquanto faziam o exame genético, ele acabou engravidando de gêmeos e hoje são 3 autistas. É um caso que, assim, é muito importante que se faça aconselhamento genético, né? E aí, claro, não impedindo que possa ter outros filhos, mas é importante, é importante. Tá certo. Entendi. O professor, uma coisa que acho que todo mundo em casa também vai se interessar muito, que eu também me interesso muito. Eu sei que o senhor dirige uma área científica específica de muita pesquisa referente aos canabinoides, né? Na Sociedade Pan-Americana de Canabinoide. E como que isso, nos últimos anos, os estudos têm mostrado, referente não só ao autismo, outros tipos de transtornos, que a gente tem algum benefício? Como que está essa questão? O pessoal em casa se interessa muito por esse assunto. Até vou olhar para eles lá, né? Tá, mas assim, no sentido de que canabidiol, veja, ele entrou pela epilepsia e hoje a utilização no autismo é muito grande, porque todos os vertebrados produzem endocannabinoides, que são canabinoides produzidos pelo corpo. E você tem um sistema próprio com receptores específicos para eles atuarem e para a degradação. Todo o processo dos canabinoides já faz parte do nosso corpo. Então, quando você dá o fitocannabinoide, que é o canabinoide da planta, você suplementa a sua produção de canabinoide, a sua produção. Então, na verdade, por que ele é utilizado em várias situações? Porque, na verdade, você não dá para um determinado sintoma, você dá para regular o sistema. O sistema é que vai responder à demanda do corpo, a demanda que tiver. Então, hoje tem uma pesquisa maravilhosa que ainda não foi publicada, mas são 5 centros grandes lá, americanos, bancada inclusive pelo governo, em que eles mostraram que o efeito do canabidiol, o canabidiol puro, né? Sem os outros componentes, por exemplo, como o THC, que o pessoal usa como recreação, né? Sem o canabidiol puro, mostrou assim efeitos impressionantes em atenção, concentração, interação social. Eu, particularmente, tenho casos em que, se você encontrar com a criança, você não vai dizer que ela é autista. Puxa. Com resposta do canabidiol, porque você trabalha dentro do corpo dela, no sistema que ela já tem, para o sistema responder à demanda. Puxa vida, que interessantíssimo, né? Isso vai alterar até o próprio desenvolvimento da criança. Sim. Que interessante. Tem uma situação interessante, né? Porque fala assim, o canabidiol fez meu filho falar. Não é, que ele regula o sistema. Tá. Até lembrar do Rafael aqui, que a mãe do Rafael veio aflita, que ele não fala nada. E depois de 3 meses, quando ela volta, diz, doutor, eu preciso de um botão para ele parar de falar, porque ele eu disse, não, você queria que ele falasse, agora dialogue com ele, né? Muito bom. Legal. E, doutor, a gente sabe da importância, né, do diagnóstico, do tratamento precoce, sempre de um tratamento multidisciplinar, né? A gente depende de vários profissionais para a gente conseguir ter êxito
no tratamento do paciente, né? E o senhor também desenvolve um trabalho no Instituto, acho que eu vou falar certo, ABCWRW. Isso. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esse trabalho? Como Olha, é que é? essa dupla está fantástica. Estão com umas perguntas maravilhosas. Porque é o seguinte, você falou o termo correto, precoce. Porque, veja, hoje você tem um estudo são 43 países no mundo com que idade o diagnóstico é feito. Porque o diagnóstico tem que ser feito até os 3 anos. E aí, o estudo brasileiro que foi publicado, o diagnóstico em média, 4 anos e 7 meses. Então, está atrasado. Se você pegar os grandes centros que vão poder diagnosticar mais cedo, os centros menores vão diagnosticar muito tarde. Sim. E assim, você perde aí uma janela importante. Até 1 ano é muito difícil o diagnóstico, mas depois de 1 ano, você vai ter uma janela grande, que é de 1 a 5 anos, onde você vai desenvolver uma das camadas do cérebro mais importantes, que vai exatamente uma parte do cérebro conversando com a outra. E nessa hora é que você tem os grandes problemas do autismo. Então, quanto mais cedo você conseguir esse diagnóstico, melhor vai ser a sua condição de melhorar essa comunicação entre as áreas e a comunicação da própria criança com o mundo. Então, assim, é muito importante que a gente fique atento e fique monitorando o desenvolvimento da criança, principalmente quando ela está chegando próximo de 1 ano ou depois de 1 ano, porque ali é uma idade-chave. Então, sempre que você começar a estimular, os resultados são melhores. Que legal. Muito bom. Show de bola. E o professor, eu tenho muitos pacientes aqui, famílias amigas daqui de Extrema, que têm filhos autistas na puberdade já, né? E aí muitos têm dúvida de como eles podem lidar com isso. Não sei se o senhor poderia passar algum recado para esses pais que já têm um filho na puberdade, se tem algum tipo de cuidado especial que eles possam ter, tratamento específico. Sim. Então, vejam, o que a gente sempre preconiza é assim, a maior naturalidade possível, porque a partir do momento que você tem um desenvolvimento, qualquer criança típica, criança com desenvolvimento atípico, ela vai ter um desenvolvimento físico, hormonal, enfim, ela vai ter sempre o desenvolvimento. Então, precisa entender o que é essa criança, o que esse adolescente está querendo dizer. Então, assim, melhor é analisar caso a caso e conversar com os profissionais, com os terapeutas, com o psicólogo, com o TO, para tentar entender qual é a demanda, tá? E para saber, porque muitas vezes você tem uma demanda maior, né? Um aumento grande de sexualidade, que você vai ter que trabalhar isso de alguma forma. Mas é importante porque todos eles vão passar pelas etapas como nós passamos, entendeu? Então, assim, nós temos que normalizar o máximo possível todas essas situações, né? Perfeito, tá? Bem claro. Bom. Muito bom. Bom, pessoal que está em casa, vocês viram, né? Isso foi só uma pontinha que a gente pôde trazer aqui para vocês, do conhecimento do professor Dr. Ruben Weinstein. E porque a gente agora, pessoal, vai para uma palestra aqui na FAEX, nós estamos, né? E lá ele vai poder realmente fazer uma aula relacionada ao autismo com esse tema. Vai ter, espero que bastante gente para assisti-lo. E aí a gente, quem sabe, em breve a gente pode estar conversando de novo. Então, pessoal, eu queria, perante a todos vocês aqui de Extrema, ao Luigi que está aqui, o pessoal da equipe, agradecer ao senhor imensamente, professor. Só de o senhor estar aqui hoje, para mim, eu estou muito feliz. Realmente, para nós, é um privilégio ter o senhor aqui com a gente, poder trazer informação. Tenho a certeza que o senhor já está contribuindo aqui com a nossa sociedade, de trazer um pouco de conhecimento, tranquilidade, né, informação. Então, isso, com certeza, é uma esperança que a gente possa realmente, cada vez mais, melhorar os serviços,
o conhecimento na área, seja da medicina, da educação. O senhor já está contribuindo com a nossa sociedade. Agradeço o senhor ter vindo à Extrema fazer isso por nós, viu? Muito obrigado, professor. É uma honra. Olha, eu agradeço o convite, fico à disposição. Gosto muito de estar conversando mesmo, né, a respeito do assunto e, de preferência, tirando dúvidas aí das pessoas, tal, para poder orientar melhor o que eu acho que é uma missão que a gente tem, né? Então, a gente tem que partir e cumprir a nossa missão aqui. Bom, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado, Obrigado. professor. Obrigado. Gente, Valeu. obrigado. Um abraço, pessoal.